Que a graça do Senhor Jesus possa alcançá-lo, possa envolvê-lo. Afinal de contas, sem a sua graça, nada somos e nada podemos. Que ela te envolva nesse dia, que ela te alcance, trazendo a você vida, esperança, alegria ao seu coração, trazendo a você a novidade de vida que o Senhor Jesus pode conceder a todos aqueles que o amam e todos aqueles que depositam nele a sua confiança. Amém? Temos falado aqui sobre a importância da graça de Deus e como o coração do homem pode construir um projeto paralelo para substituir a graça. Temos chamado esse projeto paralelo de legalismo, que é nada mais do que uma falsa interpretação do texto sagrado, uma falsa interpretação, como vemos ali na carta de Paulo aos Gálatas, do Antigo Testamento, baseados em uma cultura ou em uma experiência individual que uma pessoa pode ter. Então, um grupo de pessoas estava se introduzindo na igreja da Galácia, fazendo uma leitura da lei de Moisés a partir de uma cultura ou da sua própria experiência, tornando os cristãos da igreja da Galácia legalistas, os levando a confiar mais em si mesmos, a confiarem mais na sua própria força do que na suficiência de Cristo, do que na graça de Deus. E como o legalismo é prejudicial para a vida de uma pessoa, ele produz violência, ele nos rouba a saúde nos relacionamentos sociais, nos rouba a saúde no nosso relacionamento emocional, nos rouba a saúde na relação espiritual com Deus. Nos relacionamentos sociais, o legalismo produz violência, julgamento, discórdia, desavença. Na relação emocional, produz culpa. Aliás, se existe um personagem na história da igreja que pode nos dizer o quanto a culpa pode consumir o homem quando ele vive uma vida baseada no legalismo, é Martinho Lutero, aquele monge agostiniano que Deus o usou em 1517 para dar início ao que chamamos da explosão da Reforma Protestante. Esse homem vivia constantemente debaixo da culpa, do peso, da condenação, tentando livrar-se dessa culpa e desse peso por meio das indulgências, da flagelação do seu próprio corpo, buscando de alguma forma encontrar a paz que ele necessitava, paz essa que ele poderia ter somente em Deus por meio de Cristo. Até que Lutero descobriu, Lutero reviveu o estudo da carta aos Gálatas, o estudo de Romanos e os textos, os escritos de Agostinho. E esse homem descobriu que um homem não é justificado diante de Deus, não recebe a inocência dada por Deus por meio do seu esforço, mas ele a recebe de uma única forma, confiando nos méritos de Cristo, confiando na graça de Deus. Lutero então foi livre desse peso de culpa e nós somos livres também do mal, das implicações espirituais, do peso espiritual que a lei, que essa vida legalista pode trazer. Porque Paulo vai dizer para nós em Gálatas, no capítulo de número 3, que aquele que vive debaixo da lei não pode ser justificado, antes ele está debaixo de maldição. Então nós dependemos da graça. Dependemos da graça para caminharmos, para entrarmos na vida cristã, mas dependemos da graça também para caminhar na vida cristã. Existe um texto que deixa isso para nós de uma forma muito clara no texto bíblico. Ele está em Colossenses, capítulo de número 2, o versículo de número 6. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz aqui nesse texto de Colossenses 2, verso 6. Ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E o verso 7 ele diz: enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Paulo diz: assim como vocês receberam a Cristo, assim vocês devem caminhar nele. E a pergunta é:
como nós recebemos a Cristo. Como você, como eu, recebemos Cristo Jesus na nossa vida. E o próprio Paulo responde em Efésios 2 que a gente recebe a Cristo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A vida de Cristo se tornou a nossa vida porque nós recebemos Cristo pela graça, mediante a fé. Agora preste atenção. Paulo diz, assim como recebestes a Cristo, assim também andai nele. Como nós caminhamos em Cristo? Se a vida de Cristo se torna comum a nós, por meio da graça, mediante a fé, como é que nós caminhamos na vida de Cristo? Como é que a vida de Cristo se aperfeiçoa na minha vida e na sua vida? Por meio da graça, mediante a fé. Como Paulo diz para nós em Romanos, Romanos 1,16, ele diz que nós que recebemos o Evangelho, recebemos o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho se revela uma justiça que do princípio ao fim é por meio da fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo não apenas entra na vida pela fé, mas o justo vive confiando na graça de Deus, desconfiando de si mesmo e confiando constantemente na graça de Deus. Nós precisamos caminhar em Cristo dessa forma. Se queremos estar livres do legalismo, para que a vida de Jesus se manifeste em nós, precisamos confiar nele, precisamos voltar para ele e caminhar com ele pela graça por meio da fé. Amém, querido? Espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração. Talvez você esteja aí tão cansado, tão sobrecarregado. O convite de Jesus é para uma outra vida. Olha o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 11. Ele diz: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. Que a graça de Jesus te envolva. Na sua tela estão os nossos telefones, o telefone da paz. Ligue para nós e também aparecerá aí o endereço da Lagoinha Paquetá, a igreja que eu tenho pastoreado, e eu convido você a participar com a gente de um culto, nas quartas, às 20 horas, sábado, às 19h30 e domingo, às 18 horas. Rua Maria Cândida de Jesus, número 840, aqui em Belo Horizonte, no Jardim Paquetá. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.